Antes de fazer a leitura, queridos, eu quero só recapitular brevemente aqui onde nós estamos cronologicamente nesta exposição do Evangelho de Mateus. Nós estamos no último bloco de narrativas que Mateus descreve no seu Evangelho, um bloco que vai tratar dos eventos daquilo que dentro da tradição cristã nós chamamos como a Semana da Paixão. Aquela semana onde ocorre a crucificação e a ressurreição de Jesus. Então nós estamos vendo esses eventos que ocorrem durante essa semana. Uma semana que teve o início dela com a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém, e depois disso ocorreram algumas visitas de Jesus até o templo lá, o templo sagrado de Jerusalém, onde Jesus travou debates acalorados com os líderes da religião judaica. Depois desses eventos, Jesus teve um momento mais íntimo de comunhão com os seus discípulos, onde eles celebraram juntos a Páscoa judaica e também realizaram a última ceia. Foi a última ceia que o Senhor Jesus realizou diante deles, na presença deles. E nas duas últimas pregações, nós temos acompanhado Jesus no jardim do Getsêmani, em um momento pessoal de profunda angústia e tristeza, um momento de oração de Cristo, e logo depois é narrado o momento em que Jesus é traído e preso. Hoje nós vamos analisar o relato acerca do julgamento de Jesus diante dos líderes da religião judaica, diante do Sinédrio. Jesus ele foi preso e agora ele é levado para este julgamento que está narrado no texto de hoje. Mateus 26, versos 57 até o 68. Então acompanhe comigo a leitura desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunidos os escribas e os anciãos. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas, afirmando: Este diz, posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: É o Senhor mesmo quem está dizendo isso. Mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Blasfemou! Por que ainda precisamos de testemunhas? Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? E eles responderam: É réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele. E outros esbofeteavam, dizendo: Profetize para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você? Queridos, eu gostaria de, antes de prosseguir na exposição direta do texto, fazer uma pergunta a vocês. Qual melhor ilustração representa a vida do crente neste mundo? Qual melhor dessas ilustrações que eu vou apresentar, melhor representa a nossa vida como cristãos no mundo? A nossa vida aqui é como um belo passeio em um parque, em um domingo ensolarado, como o que nós temos hoje? Ou a vida do cristão neste mundo é um campo de batalha? É um perigoso e árduo campo de guerra? Qual das duas ilustrações será que representa melhor a nossa vida como cristãos neste mundo? Segundo o que a Bíblia nos fala, nós cristãos estamos vivendo na segunda opção. Nós vivemos em um verdadeiro campo de batalha. Uma guerra é travada todos os dias na vida do crente. A Bíblia ela é muito clara nesse sentido. Ela diz para nós que os discípulos de Jesus devem se revestir da armadura de Deus, lá em Efésios 6. Por que precisaríamos de uma armadura para fazer um passeio no parque? Em 2 Coríntios, no capítulo 10, versos 3 a 5, Paulo fala que nós estamos em uma grande luta.
e que nós temos armas não humanas para nos ajudar nessa batalha. Pedro também, na sua primeira carta, fala que nós devemos viver de maneira vigilantes, porque nós temos um inimigo que vive como um leão faminto, pronto para nos devorar. Você pega o apóstolo João, na sua primeira carta, ele fala que nós devemos vencer o mundo. Como vencer o mundo se nós estamos em um passeio no parque? Por que nós temos que vencer algo? E essa mesma Bíblia, o mesmo apóstolo João também diz que nós estamos em um mundo que vive em constante oposição contra Deus. Mundo, segundo o entendimento do apóstolo, é todo um sistema em rebelião. É todo um sistema que vive em oposição a tudo aquilo que Deus mais ama e mais valoriza. Este é o mundo que nós estamos inseridos, que faz constante oposição a Deus e que utiliza nessa guerra armas no combate à fé cristã. Algumas dessas armas estão sendo utilizados aqui no texto de hoje. Nós podemos conhecê-la. Nós vemos as armas que os inimigos de Cristo aqui utilizam. E nós podemos identificá-las e aprender sobre elas por meio do texto. E este é o meu objetivo aqui nesta manhã. Por meio do relato acerca do julgamento de Jesus, identificar algumas dessas armas que são utilizadas pela oposição a Cristo. E eu creio que se nós estamos em um campo de batalha, é extremamente importante. Se quisermos ter sucessos nessa guerra, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Nós precisamos conhecer quais são as armas que ele utiliza contra nós. Porque dessa forma, nós podemos viver de maneira mais cuidadosa, mais vigilante, estar em constante alerta. Nós podemos então aprender como nos defender neste mundo. Como nos defender nessa grande guerra. Então a primeira arma que nós vamos poder identificar aqui com base no texto, que uma arma usada na oposição a Cristo e consequentemente à fé cristã, é a falsidade. Versos 57 a 61, acompanhe comigo aqui na sua Bíblia. E os que prenderam Jesus os levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: este diz: posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então, depois da prisão lá de Jesus, ainda no jardim de Getsêmani, Cristo ele é levado agora até a casa do sumo sacerdote, um homem chamado Caifás, onde o palco ali está todo armado. O que nós vemos aqui é uma grande peça de teatro com um roteiro já escrito. O final da história já está determinado pelos atores deste grande teatro. Jesus ele não escaparia daqui sem uma condenação. Esse era o principal objetivo desses homens desde o início. Eles não estão ali para fazer um julgamento justo contra alguém que foi preso. Eles estão lá para condenar Jesus. Esse é o objetivo deles. Nós temos que lembrar que desde o momento em que Cristo começou a realizar os seus milagres, começou a fazer sinais, começou a atrair a atenção do povo para o seu ministério, e aí então ele confrontava constantemente os religiosos na sua religiosidade, travava embates, ensinava com autoridade. Desde aquele momento, as autoridades do judaísmo, eles já tinham estabelecido qual o destino eles queriam para Cristo. Ainda lá em Mateus 12, nós estamos aqui em Mateus 26, lá em Mateus 12, 14, no momento em que Jesus curou um homem que tinha sua mão ressequida, o texto lá vai dizer que os fariseus, saindo dali, depois de terem visto o milagre, conspiravam contra ele para ver como o matariam. Desde aquele momento, eles já tinham na cabeça o que queremos fazer com Cristo. Nós precisamos calar este homem. Nós precisamos parar esse homem.
E eles não mediriam esforços para cumprir esse objetivo perverso. E eles estavam aqui, agora, nesse momento do capítulo 26, correndo contra o tempo, para poder fazer aquilo que eles gostariam. Nós temos que lembrar que, cronologicamente, se Jesus foi preso na noite de quinta desta última semana, que no calendário judaico seria o início da sexta-feira, o dia do calendário judaico começava no final, no cair do sol, né? Então eles teriam muito pouco tempo, desde o momento da prisão, até cumprir-se o que eles queriam, matar Jesus. Por quê? Porque algumas barreiras aqui precisavam ser transpostas por ele, se eles quisessem condenar Cristo à morte. Os judeus, eles não poderiam primeiramente fazer isso sozinhos, eles não poderiam decretar a morte de Cristo, ir lá e matar Cristo, eles não poderiam. Por quê? Porque Israel estava sob domínio do Império Romano. Nenhuma morte lá poderia acontecer sem o controle do Império. Então eles precisavam uma autorização. Eles não poderiam fazer isso sozinhos. Uma morte por condenação precisava da autorização, do aval da liderança do Império Romano. Então eles precisavam correr atrás disso. Segundo, essa morte não poderia acontecer em um sábado. Eles não poderiam matar ninguém no sábado, porque o sábado era sagrado aos judeus. Então eles tinham que correr, porque se a prisão de Jesus se estendesse por alguns dias, provavelmente aconteceria algo que eles também temiam, que era o tumulto entre o povo. Eles foram prender Jesus de noite, lembram? O Jesus sozinho. Deixaram até Pedro, mesmo tendo tentado matar o soldado, não, deixa ele quieto. Vamos levar só quem nós queremos levar. Por quê? Para não atrair a atenção do povo. Porque se o povo for atraído, provavelmente terão tumultos. Jesus era reconhecido por alguns, principalmente os galileus, como um profeta na menor das possibilidades. Então eles não queriam atrair isso. Então se a prisão de Jesus se estender, passar o sábado, né, os judeus todos lá reunidos, ficarem sabendo de tudo isso, provavelmente nós perderemos o controle do povo. Então vamos correr aqui. Em uma situação normal, em um julgamento normal, para uma pessoa que fosse acusada pelos mesmos crimes que Jesus estava sendo acusado, primeira coisa, eles teriam um julgamento lá no templo. O julgamento teria acontecido lá. O julgamento estava acontecendo na casa do sumo sacerdote. Esse julgamento demoraria pelo menos 2 dias. Nunca ele seria julgado de um momento para o outro. Jesus ele teria o direito a um advogado de defesa, de exercer ampla defesa. O julgamento não seria realizado à noite, seria realizado durante o dia. Então, tudo é muito diferente do que nós estamos vendo aqui no relato de Mateus. Eles precisaram correr com isso. Eles estavam correndo contra o tempo, eles tinham que fazer isso o mais rápido possível. Eles precisavam definir rapidamente o veredito sobre os crimes praticados por Jesus. E aí, então, poder encaminhá-lo às autoridades romanas. Porque lá as autoridades romanas validariam ou não o julgamento judeu. Então eles tinham que levar Jesus aqui até Pilatos logo pela manhã. Prenderam à noite, de manhã eles tinham que estar apresentando a Pilatos. Porque Pilatos trabalharia, era comum, as autoridades romanas trabalhar só o início do dia e de tarde já não atender mais ninguém. Então eles tinham que levar de manhã cedo. E aí então Judas validaria para então Jesus poder ser crucificado antes do sábado. Então é diante de todo esse contexto aqui que nós vamos observar a primeira arma que eles utilizaram contra Cristo. Uma arma que é bem antiga. Ela está presente desde o jardim do Éden, que é a falsidade, o uso da mentira. No verso 59 aqui é dito que os sacerdotes e o sinédrio, então para aqueles que não sabem, o sinédrio era um grupo composto de vários religiosos que nesta época tomavam decisões meramente políticas. Então eram vários partidos dentro do judaísmo que estavam lá, se reuniam e tomavam as decisões. Eles estavam lá procurando algum falso testemunho contra Cristo, com o objetivo de condenar Jesus à morte.
E aí o texto diz que muitos se apresentaram dispostos a cumprir esse papel, mas nenhuma acusação até então era forte o suficiente para imputar a Jesus um crime de morte. Até que surgem duas testemunhas. Por que duas testemunhas? Porque era o mínimo exigido pela lei. Era o mínimo necessário para que pudesse, de acordo com a lei de Moisés, condenar alguém. E aí essas duas testemunhas afirmaram que Jesus havia dito em algum momento do seu ministério: posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E aqui talvez alguém pense, mas Jesus não disse isso mesmo? Jesus não falou isso mesmo? Que ele destruiria o santuário e reconstruiria em 3 dias? A verdade é que essas testemunhas estão distorcendo algo que Jesus realmente disse. E que está registrado lá em João 2,19. Jesus disse lá: destruam o santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. Destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei, disse o Senhor Jesus. Então essa é uma arma muito utilizada pela oposição cristã. A falsidade, o distorcer as palavras, o alterar o contexto para obter um pretexto. Jesus ele não falou que ele mesmo destruiria o santuário de Deus, aqui uma referência ao templo de Jerusalém. Jesus sequer estava falando do templo, Jesus estava falando do seu próprio corpo. Destruam este santuário. Ele está falando dele mesmo. Destruam a mim e eu o levantarei em 3 dias. Só que nada disso importa de fato para os judeus aqui. O que importa é conseguir uma acusação. Uma acusação que dê base a eles decretar que a pena de Jesus é a pena de morte. E sob essa postura aqui, queridos, que nós vemos aqui no texto de hoje, essa decisão obstinada em matar Cristo, mesmo que para isso, nós estamos falando aqui de religiosos, né? Pessoas que supostamente defendem a palavra do Senhor, a revelação de Deus. E eles estavam tão obstinados a matar a Cristo que não importa se precisarmos ser falsos, não importa se precisarmos mentir sobre este homem. Nós olhamos para eles, isso causa uma repulsa. Como isso é possível? E ao longo da história, queridos, aqui eu vou trazer um ponto de equilíbrio, ao longo da história, muito sentimento antissemita. O que é um sentimento antissemita? É um sentimento de perseguição aos judeus. É uma oposição ao povo de Israel. Muito desse sentimento que nós vemos ao longo da história, o povo de Israel é o povo mais perseguido, talvez, depois dos cristãos. É o povo que mais passou por momentos difíceis e de perseguição e morte. Muito do sentimento contra eles foi produzido com esse texto que nós estamos vendo hoje. A postura deles em relação a Cristo. As pessoas, ao olhar para as injustiças cometidas aqui, pela violência que nós vemos nesse relato, elas começaram a querer retribuir aquele mal praticado contra Cristo no próprio povo. Muito já foi escrito contra o povo de Israel com base no próprio Novo Testamento. Só que nós, quando estudamos a Escritura, crentes de verdade que se dedicam no estudo dela, quando nós olhamos cuidadosamente o próprio relato do Evangelho de Mateus, a nossa conclusão sobre a morte de Cristo, ela deve ser só uma. Essa sempre foi a vontade de Deus. É o que nós temos visto aqui ao longo do Evangelho de Mateus. Esta é a missão de Jesus. Jesus veio para morrer. E tudo o que aconteceu, aconteceu porque era plano de Deus. Nada disso aqui foi produzido ao acaso. Além de que nós, como cristãos, sabemos que tanto Caifás é responsável, ele é responsável. Caifás é responsável, o Sinédrio aqui é responsável. Eles vão responder por esse crime. Um dia eles vão. Nós entendemos que eles são responsáveis. Mas eu olho para Caifás e vejo ele tão responsável pela morte de Cristo quanto eu mesmo sou. Cada um que crê, cada cristão que se apropria da morte de Cristo, ele tem que reconhecer a sua própria participação na morte do Filho.
Jesus morreu pelos meus pecados. Ele se entregou por minha causa. Ele morreu a minha morte. Ele levou a minha culpa. Eu sou responsável por isso. Eu também tenho participação neste crime. Isso precisa ser sempre colocado e ponderado. Porque senão a gente vai trazer o nosso olhar para o texto e vai julgar aqui os religiosos como pessoas de outra categoria. Não fazem parte, são outros. Eu jamais faria isso. Nós não podemos cometer esse erro. Será que nós mesmos não usamos na nossa vida as mesmas armas que eles estão usando aqui contra Cristo? Será que muitas vezes nós não temos uma atitude semelhante a deles na nossa vida? Ao longo da Bíblia nós olhamos a serpente no Éden, fez algo muito parecido com o que esses religiosos fizeram, distorceu as palavras de Deus para Adão e Eva. Satanás, no deserto, faz algo semelhante também ao tentar a Cristo. Nós vemos os religiosos aqui fazendo uso dessa arma muito antiga. Falsidade, mentira. O uso de meias verdades para se conseguir algum objetivo. E aí nós temos que lembrar que, como diz o apóstolo João na sua primeira carta, existem apenas duas famílias neste mundo. A família do pai da mentira e a família daquele que é a própria verdade. São duas famílias. E segundo o próprio apóstolo, os filhos destas duas famílias, eles têm um compromisso com os seus pais. E eles vão agir e fazer a vontade deles. Ou do pai da mentira, ou daquele que é a verdade. Então, como membros da família de Deus, nós cristãos, nós temos a obrigação de ter um compromisso com a verdade. E é por isso que nós temos que ser vigilantes em relação a essas armas que o nosso inimigo usa. Nós não podemos ter compromisso com a mentira, com o engano, com meias verdades, com passar adiante informações duvidosas que não são confiáveis. Sabe aquele tipo de informação que vai sendo aumentada conforme segue adiante? É até um ditado popular, né? Todo mundo que conta aumenta um conto. Todo mundo que passa a informação adiante dá uma aumentadinha. Será que fazer isso está mais semelhante à atitude dos fariseus, aqui dos membros do Sinédrio, ou de Cristo? Quando nós fazemos isso, nós nos aproximamos mais de qual das duas famílias deste mundo? Nós não podemos fazer parte disso. Nós não podemos fazer compromissos que sabemos não serão cumpridos. E muitas vezes a gente faz. Às vezes no trabalho, prometendo algo que eu não posso cumprir, e eu sei que eu não posso cumprir. Mas a gente promete igual e diz, depois eu resolvo. Depois eu invento uma outra desculpa. Às vezes dentro da vida no lar, a gente faz promessas e compromissos com os nossos filhos, né? E às vezes não cumprimos. Não, se você se comportar bem no final de semana, eu levo vocês a fazer um passeio especial. Mas sabe que não vai levar a lugar nenhum. E aí a gente perde a nossa autoridade moral dentro de casa. Poxa, o pai prometeu e não fez. Como é que eu posso confiar nele? E vice-versa, filhos com os pais, essas situações também ocorrem, né? Mãe, pai, eu prometo que eu vou me esforçar essa semana se você me der. E não faz, não está nem um pouco interessado em compromisso. Será que fazendo isso nós nos aproximamos a qual das duas famílias? Querer passar a imagem de alguém que nós não somos. Isso é falsidade, irmãos. Isso é falsidade. Pode parecer algo distante, mas não é. Pensa só, vamos falar aqui do contexto dentro de uma igreja saudável. E aí você tem pessoas dentro da igreja que você confia, que lhe ajudam, que estão sempre dispostas a lhe encorajar. E aí uma dessas pessoas chega para você em um determinado dia e pergunta: e aí, meu irmão, como é que você está hoje? E você não está bem. Você está enfrentando momentos de dificuldade.
Mas aí, para não demonstrar e confessar a sua própria fragilidade, você diz, não, mas está tudo ótimo. Eu estou muito bem. Só que não está bem. E aí você deixou de ser abençoado. Você deixou de receber um auxílio. De talvez apenas pedir, olha irmão, eu não estou legal. Não estou bem para falar sobre isso, mas ora por mim, por favor. Ora essa semana por mim. Não, mas eu não posso demonstrar que eu sou frágil. O que é isso senão falsidade, irmãos? E quando nós agimos assim, nós estamos usando as armas do inimigo contra o nosso próprio bem. Passando uma imagem mentirosa acerca de nós mesmos. E aqui teríamos outros inúmeros exemplos, irmãos. O uso distorcido da palavra de Deus para validar atitudes pecaminosas na minha vida. Então a Bíblia é clara em relação ao relacionamento crente com descrente. Mas aí a pessoa vai atrás de algum texto, alguma interpretação de alguém que possa justificar a sua atitude. Quantas pessoas que se vestem como crentes, que dizem por aí ser cristãs, mas que a sua própria conduta prega contra ela mesma. E essas pessoas então fazem o quê? Denigrem o cristianismo. Trazem uma imagem terrível para muitas pessoas que não querem nem ouvir falar de igreja. Ah, mas se ser igreja é isso, se ser crente é isso, eu não quero nem ser. Por quê? Porque elas enxergam nesse suposto círculo de cristãos coisas terríveis que mais se assemelham à família do inimigo e não com a família de Deus. Então nós precisamos vigiar contra isso. Nós somos filhos daquele que é a verdade. E nós não podemos agir usando armas que não pertencem ao nosso Pai. Então a falsidade, ela é sem dúvida uma das principais armas contra a fé cristã verdadeira. A segunda arma que nós encontramos aqui sendo utilizada contra Cristo no seu julgamento é a religiosidade. Os versos 62 a 65. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta a esses que depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo como testemunha, se você é o Cristo, Filho de Deus. Jesus respondeu: é o Senhor mesmo que está dizendo isso. Mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: blasfemou, porque ainda precisamos de testemunhas? Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. Então, diante das acusações das duas testemunhas falsas ali, de que Jesus era, na verdade, um grande terrorista, que implodiria o templo, colocaria lá uma bomba, implodiria o templo em Jerusalém, o sumo sacerdote, então, pede a palavra e concede o direito de Cristo se defender. Se defenda. E aqui, obviamente, não era um ato benevolente de Caifás. Caifás não estava aqui tendo misericórdia, deixando que Cristo se defendesse. Caifás, ele queria encontrar na própria fala de Jesus o motivo de condená-lo. E aí Jesus se mantém em silêncio contra aquilo. Ele poderia facilmente se explicar. Ele poderia facilmente demonstrar o que ele quis dizer naquele momento. Mas essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus não era que ele se defendesse naquele momento. Tudo estava caminhando de acordo com o soberano plano de Deus. Conforme o profeta Isaías já havia informado lá em Isaías 53:7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos tosqueadores, ele não abriu a boca. O sumo sacerdote já estava aqui impaciente com o silêncio perturbador de Cristo, porque não é normal uma pessoa que está sendo acusada de algo não se defender. Aquilo perturbou Caifás, e aí ele apela para a segunda arma aqui, que é muito utilizada contra a fé cristã, que é a religiosidade. Ele diz:
Eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha. Se você é o Cristo, o Filho de Deus. Caifás aqui ele invoca o nome de Deus para dar peso àquilo que, na opinião dele, será um golpe certeiro. Irritado com a postura de Jesus, ele pede diretamente. Diga de uma vez por todas, você é o Cristo? Ou seja, diga de uma vez por todas, você é o Messias prometido por Deus ou não? E aqui o que Cristo poderia ter feito? De acordo com as regras de um julgamento daquele tempo, Jesus ele não poderia ficar calado diante das perguntas. Quando ele fosse perguntado, ele teria que falar algo. Se ele negasse ser o Cristo, ele seria liberto provavelmente. Não, não sou ele. Eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. O problema é que ele estaria negando a si mesmo e mentindo. Jesus não usaria as armas do seu inimigo. Por outro lado, se ele afirmasse sim, eu sou o Cristo, isso não mudaria nada a convicção daqueles homens. Nada mudaria em relação ao julgamento. Então a resposta de Jesus ela é extremamente profunda e complexa. Ele diz, é o Senhor mesmo que está dizendo isso. Mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Se nós pegarmos uma outra tradução para nos ajudar aqui, né? A NVT, por exemplo, na sua tradução / interpretação, né? Porque toda tradução ela é uma forma de interpretar o texto, ela vai dizer no verso 64, Jesus respondeu, é como você diz, eu lhes digo que no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Esse texto ele é complexo, ele é difícil, porque aparentemente Jesus está dizendo que eles veriam desde aquele momento o Messias glorificado, né? E aqui a interpretação da NVT é um pouco diferente, ela usa ali no futuro verão o Filho do Homem. Então a primeira parte da resposta, existe uma confirmação aqui. Jesus diz, sim. Você é o Messias? Sim. É como você diz. É como você está dizendo mesmo. Eu sou de fato o Messias prometido pelo Senhor. E aí depois, parece aqui, aparentemente, existe um olhar de Cristo que corre ao longo de toda a história. Desde agora. E aqui esse desde agora, ele é muito difícil de ser interpretado na expressão original. É por isso que se você for pegar 4 traduções em português, você vai ver 4 palavras diferentes sendo usadas. Desde agora na NAA, você tem na NVT no futuro, a NTLH vai trazer outra expressão, a NVI traz uma expressão diferente. Isso significa o quê? Que é uma palavra difícil de ser traduzida. Nós não encontramos aqui uma palavra precisa na língua portuguesa para demonstrar o que está sendo dito. Então ele diz, eu creio que a ideia é essa, desde agora, desde este momento, vocês não mais me verão desta mesma forma. Desde agora, vocês já não vão mais me ver como esse Messias servo sofredor. Até que um dia, vocês verão com os próprios olhos o cumprimento de Daniel 7, versos 13 a 14. Vocês me verão como o Messias que vocês esperam, o Rei triunfante, em glória, vindo sobre as nuvens. Olha, a última vez que vocês me verão como servo sofredor. São os últimos momentos. E desde agora em diante, vocês não vão mais me ver assim. Até que o dia vocês verão o Messias triunfante vindo sobre as nuvens. E aí, diante disso, Caifás então rasga as vestes. Ele rasga literalmente as suas roupas ali. E este era um sinal religioso. Um sinal religioso para demonstrar humilhação, para demonstrar indignação. E aqui eu dou ênfase em que era um sinal religioso, porque a religiosidade ela é usada contra a fé cristã verdadeira. Ela está sendo usada aqui contra Cristo. Por quê? Porque a lei que esses homens diziam guardar, a lei ela proibia que o sumo sacerdote rasgasse as suas vestes. A lei de Deus proibia isso lá em Levítico 21:10. O sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para usar as suas vestes sagradas, não deixará os cabelos sem pentear, nem rasgará suas roupas. O que Caifás está mostrando aqui? Que o que importa para ele é a religião.
que importa para ele é religiosidade, é uma demonstração, e não seguir de fato o que a palavra diz. A palavra para eles não é importante. Os inúmeros textos que indicavam que Jesus é o Messias pelos sinais que eles apresentavam, não era importante para eles. Os sinais produzidos por Cristo, que autenticavam a sua autoridade, que eram confirmados por profecias bíblicas, não era importante para esses homens. O importante era a tradição, era o poder, era estar no controle da religião, mesmo que isso custasse a eles abrir mão da palavra. Mesmo que para isso custasse acusar falsamente e imputar um falso crime de blasfêmia. Mesmo que para isso fosse necessário assassinar o próprio Messias que eles tanto aguardavam. E aqui mais uma vez, irmãos, não vamos olhar para esses homens, não vamos olhar para Caifás como alguém de uma categoria completamente diferente da nossa, como alguém muito distante de nós, como se jamais nós fôssemos capazes de fazer algo sequer parecido com isso. Porque, infelizmente, muitos que se dizem cristãos têm trilhado este mesmo caminho, buscando encontrar a sua justificação em prática de atos religiosos, na esperança de que fazendo alguns rituais, tendo algumas práticas específicas, isso seja suficiente para encontrar o favor de Deus. Caifás, ele era alguém que invocava o nome de Deus. Ele invocou aqui. Caifás, ele se vestia de uma maneira apropriada a uma pessoa religiosa. Caifás, ele tinha atitudes de pessoas que dizem se importar com a verdade de Deus. Ele demonstrou a sua indignação. Ele demonstrou a sua repulsa contra alguém que estava ofendendo a sua religião. A verdade é que ele fechava os olhos para a verdade. Ele fechava os olhos para aquele que estava diante dele. Deus que ele invocou estava diante dele, na sua frente. Mas a sua religiosidade vazia, o seu zelo cego pela tradição, impediu com que ele se entregasse àquele que é a verdade viva. E esse tipo de religiosidade vista na figura aqui de Caifás, ela é utilizado muitas e muitas vezes ao longo da história contra a fé cristã. Os primeiros perseguidores do cristianismo foi o judaísmo, que não toleravam palavras que falavam de liberdade em relação a uma lei que teve o seu papel cumprido, que levou as pessoas a Cristo. Eles não toleravam a mensagem simples do Evangelho, porque eles buscavam a sua justiça por meio da prática de obras. Depois nós vemos o Império Romano se tornando perseguidor dos cristãos, acusando cristãos de ateísmo. Por quê? Porque eles não admitiam uma outra fé que não tinha os seus ídolos esculpidos em pedra. Eles não admitiam um culto simples, que não adora visivelmente alguma divindade. O cristianismo bíblico é simples demais para alguns. Você dizer que é somente pela fé, que não existe obras nem méritos, algumas pessoas não aceitam isso. E aí o grande desafio para nós, pecadores que somos, é depois de abraçar essa simplicidade, entender que é somente pela fé, a grande dificuldade é manter essa simplicidade. Porque nós corremos o risco constante de virarmos pessoas religiosas. Existe uma linha aqui extremamente tênue que nós percorremos. Porque a mensagem, ela é extremamente simples. Jesus morreu por nós enquanto ainda pecadores. Mas manter a simplicidade não é fácil. A história está repleta de relatos de igrejas cristãs que nasceram com uma visão reta, uma visão ortodoxa, simples, mas que se perderam ao longo do tempo, que abandonaram a pureza do Evangelho e abraçaram
uma religiosidade morta no estilo de Caifás. O Evangelho, ele precisa se manter simples. Ele precisa se manter acessível a todos. Jesus morreu pelos meus pecados. Os pilares da fé precisam ser explicados, apresentados de maneira simples. Criação, queda, redenção, consumação. E por mais emocionais que nós somos, nós precisamos ter cuidado de não sermos guiados pela emoção. Nós precisamos ter cuidado para não substituir a fé em Deus pela fé em nós mesmos. Pela fé em pastores. Pela fé em amuletos. Pela fé em objetos. Nós temos que ter cuidado de não virarmos pessoas supersticiosas. Se você entrar numa livraria evangélica, você vai encontrar lá sendo vendida uma caixinha de promessas. E aquela caixinha de promessas são vários textos bíblicos, são a palavra de Deus. Mas a pessoa leva para casa e começa a sortear todo dia, para ver o que Deus quer falar com ela. Agora, essa é a maneira que Deus fala conosco? A pessoa substitui o horóscopo da segunda-feira pela caixinha de promessa, porque virou crente. Olha como é. Não que seja errado você pegar todo dia um versículo específico e meditar naquele versículo. Agora, se você entende aquilo de maneira mística, aquilo que pode ter iniciado até com um bom propósito, se tornou algo ruim. Está te afastando do verdadeiro Deus. Então olha como é sutil, como a gente realmente pode em algum momento nos pegar praticando coisas que são religiosas. São tantos riscos, tantos perigos, que para manter a simplicidade, se faz necessário para uma igreja bíblica, e eu creio nisso, os seus documentos, a sua confissão de fé, o seu pacto de compromisso de membros, uma missão clara, uma visão inspiradora, para que todos nós juntos reconheçamos, somos pecadores e precisamos nos manter atentos. E aí, ao analisar a confissão, nós nos recordamos das doutrinas básicas. Ao olhar para o nosso pacto de membro, nós nos recordamos do nosso compromisso que nós temos uns com os outros de acordo com a palavra de Deus. E aí então nós estamos juntos, todos nos cercando e nos protegendo. Porque se nós deixarmos isso sem nenhum tipo de cuidado, inevitavelmente nós vamos começar com a Bíblia e nós vamos nos distanciando dela com o tempo. Isso é perceptível na história da igreja. Na história da igreja. Desde a igreja apostólica. Ela começa e a história da igreja católica ela vai se perdendo e se perdendo. Isso é comum. Por quê? Porque somos pecadores. Nós precisamos nos cercar e nos proteger. Nós aqui, uma igreja extremamente nova, nós já temos as nossas tradições, por exemplo. Já temos. Nós temos uma forma, por exemplo, de receber novos membros que ela é singular. Mas nós temos que explicar sempre, deixar muito claro que não é isso que justifica. Não é ser membro da igreja que torna você justo diante de Deus. Não. O que te insere na verdadeira igreja invisível de Deus é a sua fé em Cristo e apenas isso. Apenas isso. É a fé que faz isso. Da mesma forma que o batismo, ele não tem um poder sobrenatural. O batismo, ele não justifica. Ele não salva. O que salva é a fé em Cristo, aquilo que o pastor Adriano explicou antes, da justiça posicional. O que salva é o Evangelho, é uma mensagem simples que precisa ser abraçada com o nosso intelecto. E precisa ser feito sob a atuação da graça regeneradora do Espírito. Mas nós precisamos estar atentos e vigilantes, porque a religiosidade vai nos atacar. Nós temos um mundo que diz que você precisa fazer mais do que só isso. Não é possível que só crê em Jesus. Quer dizer que se você não lê a Bíblia, você não vai ser salvo? Ah, mas é mesmo, né? Se eu não parar de ler a Bíblia, então eu não vou ser... faz sentido. Não, é a fé em Cristo. Ler a Bíblia é uma consequência da sua salvação. Mas não é por causa disso que você é salvo. Ah, mas se você sair da igreja, você vai perder a salvação.
É verdade, né? Se eu deixar de estar na congregação, faz sentido. Não é a igreja que salva, é a fé em Cristo. Se você continuar congregando, você está apenas obedecendo aquilo que Ele nos manda fazer. O estar na congregação é evidência da salvação. Nós não somos salvos por isso. Então há aqui, irmãos, um ataque constante a isso. O mundo vai tentar nos fazer ser pessoas religiosas. E nós vamos ser tentados pelo nosso próprio coração a nos tornarmos religiosos. Por isso nós temos que vigiar. Nada disso nos salva. Não é o que eu faço, não é as minhas práticas, é apenas a fé em Cristo. Então, com base aqui nesse texto, nós podemos observar que a religiosidade também foi usada contra Cristo, pela oposição cristã. E a terceira, então, e última arma aqui que nós podemos destacar, o texto de hoje, é a violência e o escárnio. Versos 66 a 68. O que vocês acham? Eles responderam. É réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele. E outros o esbofeteavam, dizendo, profetize para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em vocês? Então, para a surpresa de ninguém, parece que o Sinédrio aqui já estava com o veredito determinado. O que vocês acham? É réu de morte. Réu de morte. Cristo ele tem que ser submetido ao crime de blasfêmia, a pena capital. Este Jesus é digno de morte. Digno de morte, irmãos. Jesus é digno de morte, disseram esses homens. E aí, logo depois da decisão, algumas pessoas que estavam ali, que poderiam ser os próprios líderes, poderiam ser alguns funcionários ali, pessoas que trabalhavam para esses líderes, para esses membros do Sinédrio, começaram então a usar de violência contra Jesus. O texto diz que eles cuspiram e agrediram fisicamente Cristo. E eles fizeram isso no intuito de zombar do que Jesus havia dito. Jesus ele confirmou claramente que é o Messias. Só que na cabeça desses homens, o Messias jamais viria ao mundo como um sofredor. O Messias, segundo eles, viria ao mundo como um grande líder. O Messias venceria todos os seus inimigos. O Messias triunfaria. Como então o Messias poderia estar naquela situação? Preso, humilhado de todas as formas. O simples fato deles estarem batendo em Jesus, para eles, era a prova de que Jesus não era o Messias. O problema é que essas pessoas estavam cegas para as Escrituras. Cegas para aquilo que Isaías falou em 53, verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Eles fizeram aqui uso da violência e do escárnio, da zombaria contra o Cristo, o único e verdadeiro Messias. Porém, como nós já sabemos, tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Este sempre foi o plano. Essa é a vontade de Deus. Era necessário que tudo isso acontecesse. Jesus aqui sofreu uma oposição violenta contra ele mesmo. Da mesma forma que a igreja cristã sofre oposição violenta desde o seu nascimento. Você começa a verificar isso lá no livro de Atos, com o sofrimento dos apóstolos. Depois você percebe pela história de igreja, com o sofrimento dos mártires. E você vê até os nossos dias com milhares e milhares de cristãos sendo mortos simplesmente por confessar a sua fé. A violência e o escárnio são armas que são utilizadas contra a fé cristã desde o início do seu nascimento. O próprio Senhor Jesus nos alertou sobre isso. Ele disse lá em João 15, versos 18 a 21, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês.
Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Cristo nos diz aqui que a perseguição e a violência sofrida por carregarmos o nome dele, por nos denominarmos cristãos, isso não deve nos pegar de surpresa. Essa é a reação normal do mundo que rejeita a Cristo. É a rejeição normal do mundo que vive em rebelião contra tudo aquilo que Deus ama. Eu diria até que a reação violenta deve ser, inclusive, esperada por nós. Isso porque Cristo, e consequentemente todo o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, ele confronta este mundo por meio da sua mensagem. Ele confronta todos os poderes deste mundo caído. A mensagem cristã, na sua essência, se opõe a tudo aquilo que o mundo mais ama. E aí a violência, ela vai começar quando os argumentos acabam. É assim que acontece. A violência começa quando acabam os argumentos. A igreja cristã, bem ou mal, ela continua sendo um obstáculo para o aborto ser legalizado, por exemplo. Ela continua sendo. E aí, quando os argumentos acabam, o que começa a ocorrer? Igrejas começam a ser invadidas com protestos, serem saqueadas, cristãos são ameaçados. A perseguição, a violência. Só que isso tem que ser esperado, porque afinal de contas, que argumentos o mundo pode ter contra um Deus santo e perfeito? O que o mundo pode usar para vencer os argumentos de Deus? Nada. E é isso que está acontecendo com Jesus aqui. O que eles poderiam usar para acusar Jesus de maneira honesta? O que eles poderiam usar para acusar Jesus de morte de uma maneira verdadeira? Nada. Não havia nada que eles pudessem usar. Jesus venceu esses homens em todos os campos, de todas as formas. Ele ensinava com uma sabedoria divina e extremamente superior a eles. Ele realizava milagres, sinais inquestionáveis. Era um servo amoroso e misericordioso. Os religiosos aqui no seu pecado estavam tão ofendidos diante da divindade do Filho. Eles estavam tão humilhados com aquela postura incomum daquele homem ao ser preso injustamente. Estavam tão desmoralizados que eles perderam completamente qualquer senso de justiça. Eles passaram a agredir aquele homem inocente de maneira violenta. É assim que o mundo age. E aqui, nesta casa que nós estamos vendo o texto, na casa de Caifás, neste julgamento, todos aqui eram dignos de morte. Menos um. Menos um. Todos aqui mereciam morrer pelos seus pecados, pelos seus crimes. Menos um que estava ali diante deles. O próprio Cristo, a ideia de um sacrifício substitutivo, a necessidade que nós temos de um Salvador, de alguém que faça por nós algo que somos incapazes, a ideia de uma condenação e prestação de contas diante de um Deus todo-poderoso e santo, a afirmação bíblica de que todos somos merecedores do juízo divino, a concepção de que existe um lugar de punição eterna, tudo isso ofende o homem carnal. Isso ofende as pessoas. Sai por aí na rua dizendo para as pessoas que elas são miseráveis, que elas precisam de alguém para fazer algo que elas não são capazes. Depois conte quantos socos você vai tomar nesse dia. Por quê? Porque isso ofende as pessoas. É por isso que uma pessoa que não escuta verdades bíblicas repetidamente dentro de uma igreja séria, ou ela tem os seus olhos abertos, ou ela vai embora em 2 toques. Porque qual homem natural consegue ficar ouvindo que é miserável, que é pecador, que tem que prestar contas, que se continuar vivendo assim você vai para o inferno? Essa é a verdade bíblica. Eu gostaria que não fosse, mas essa é.
As pessoas vão ter que prestar contas diante de Deus da sua vida. E aí, em muitos casos, a exposição dessa realidade diante deste mundo caído pode trazer como reflexo violência, escárnio. Ah, bando de louco. Ah, como é que pode acreditar nisso? Ah, vão lá contar as mentiras para os outros, são tudo enganados, tudo passam por lavagem cerebral. Sim, lavagem cerebral, né? A renovação de Deus de Romanos 12. Essa, graças a Deus que eu passei por essa lavagem cerebral. Então quando acabam os argumentos, ao uso dessa arma. E muitos chegaram ao ponto de ir até o fim, de perseguir. Em muitos países hoje, ocorre isso. Países que não toleram a mensagem do Evangelho. E que dizem, aqui é proibido. Você não vai ficar nos ofendendo com essa historinha. Então nós vivemos claramente em um verdadeiro campo de batalhas. Não se deixe iludir por essa paz que nós vivemos aqui, na nossa cidade, na nossa igreja, no nosso país. Não se deixe iludir, porque ela não é verdadeira. Aquilo que nós já falamos, isso tudo pode mudar rapidamente. Rapidamente. Nós vivemos em um campo de batalha. A vida do cristão neste mundo não é fácil. Você leia Gênesis 3, texto da queda, e veja as consequências que o pecado trouxe para a humanidade. E você vai perceber, a nossa vida nesse mundo é dura, é difícil. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que existe uma luta entre luz e trevas. Agora, o ponto de equilíbrio que nós temos que ter, clareza, é que essa guerra, ela não é entre forças de igual valor. Não existe um combate aqui entre exércitos com poderes equivalentes. É o erro que muitos acham. Muitos cometem esse erro. De achar que no campo espiritual, Deus e o diabo têm forças similares. Que é uma longa batalha, dura, árdua, por cada alma deste mundo. Está lá Deus e o diabo, todo dia. Um dia vence um, depois vence o outro. Se nós olhar a proporção, até nós vamos dizer que o diabo está vencendo. Está levando muito mais gente para o lado dele do que para o lado de Deus. Mas não é. A Bíblia não ensina isso. Não é nada disso. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Deus Altíssimo. Soberano Senhor sobre tudo e todos. Não existe luta para Deus. Ele faz aquilo que Ele bem entende. Deus nos salva porque Ele decide nos salvar. E aí Ele nos mantém na sua mão poderosa. E Ele diz, olha, ninguém é capaz de tirá-los dessa minha mão. Ninguém. Nem nada, nem ninguém poderá arrebatá-los da minha mão poderosa. Não há luta aqui. Só há poder da parte de Deus. A luta mesmo que vai ocorrer para nós é no nosso processo de santificação diária. É a nossa luta contra a nossa própria natureza carnal, pecadora. É ali que as maiores batalhas são travadas. Nós somos tentados todos os dias pelo nosso próprio coração. Nós somos tentados todos os dias por um mundo espiritual que nós não enxergamos. É uma batalha real, mas nós não vemos esse mundo. E aí então nós entregamos ao Senhor, Senhor, me livra do mal. Me livra de Satanás, dos demônios, porque eu não enxergo esse mundo. Mas eu confio que Tu és soberano. E o Senhor pode me guardar disso. E nós somos tentados também por um mundo físico, visível, que vai usar todas as suas armas disponíveis contra nós. E aqui no texto de hoje nós aprendemos 3 dessas armas que são utilizadas, que foram utilizadas contra Cristo e que são utilizadas diariamente contra todo aquele que carrega o nome de cristão. É a falsidade, a falsa religiosidade e a violência. Nós precisamos estar prontos para nos defender disso. E se nós estamos em um campo de batalha, quais são então as nossas armas? Como nós podemos nos defender disso? Rapidamente, Deus nos concede armas extremamente poderosas que nos ajudam a vencer. Essas armas vêm de Deus, aquele que é igualmente poderoso. Nós temos à nossa disposição o Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando em nós. Nós temos o seu fruto, você pode aprender lá em Gálatas 5, versos 22 a 23.
Nós temos a armadura de Deus, de Efésios 6, 10 a 20, onde ele diz que nós podemos usar a palavra, nós podemos usar o evangelho, nós podemos usar a oração, nós podemos usar a fé. Todas são armas poderosas para vencermos. E eu acrescentaria nessa lista a congregação, seus irmãos, também são uma arma para você usar na sua vida. E aí nós temos à nossa disposição tudo aquilo que nós precisamos para resistir até o fim. Mas nós precisamos saber, neste mundo nós teremos aflições. Nós teremos problemas, a nossa vida não será fácil. Mas segundo Jesus, ele diz, tenham bom ânimo. Estejam sempre prontos. Seja sempre animado para continuar lutando, porque ele venceu este mundo. E se ele venceu, nós também venceremos. Uma vitória que pode não ser alcançada nesse tempo presente da maneira como as pessoas esperam. Os religiosos achavam que Cristo seria derrotado na cruz, que a morte era a sua derrota. Mas a morte foi a sua vitória. Da mesma forma nós, o mundo talvez olhe para os crentes e diga, mas um povo derrotado, um povo que sofre, que padece. Sim, porque a nossa vitória é eterna. É a certeza que venceremos a morte. É a certeza de um reino eterno. É a certeza de que com Cristo nós vencemos e perdemos aquela condenação que estava sobre nós. Isso é o que importa. Então, queridos, que o mundo venha com a sua força contra nós. Que o mundo venha utilizando as suas armas. Porque nós podemos contar com a força que vem do Senhor. Podemos contar com isso. Porque se Deus é com nós, quem será contra nós? Graças a Deus por isso. Vamos orar. Amado Senhor, bondoso Pai, nós queremos agora, Senhor, reconhecer diante de Ti os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas dificuldades. Reconhecer que nós precisamos do Senhor em tudo em nossa vida. Nós vemos por meio da Sagrada Escritura que o mundo em que estamos, ele vive em rebelião contra o Senhor. Vive a nos tentar, Senhor. Vive a usar de armas contra nós, como as que nós aprendemos aqui, a falsidade, religiosidade e até mesmo a violência. Mas nós confiamos que o Senhor nos dá tudo aquilo que nós precisamos para vencer nessa batalha, para vencer essa luta. O Senhor nos concede armas com poderes sobrenaturais que vêm do alto. Armas tão poderosas quanto Deus que nos salvou é poderoso. Possamos entender isso, Deus. E muitas vezes aquilo que o mundo chama de vitória não é a vitória que o Senhor promete aos crentes. A promessa que nós temos é de vida eterna, de salvação, de termos o nosso maior problema neste mundo resolvido, que é o pecado. Então nos ajuda, Pai, a de fato descansarmos nisso. Porque dias difíceis virão. Mas que nesses dias difíceis nós possamos entender que o Senhor é a nossa salvação. O Senhor é o nosso forte refúgio. O Senhor é tudo aquilo que nós precisamos, que a Tua graça nos basta para vivermos nesse mundo. E aí então descansarmos de que tudo aquilo que precisamos nós temos e tudo aquilo que nós não precisamos nós não temos. Nos ajuda, Senhor, nas nossas dificuldades e nos ensina, Deus, a usar das armas que o Senhor nos dá, impedindo com que a gente padeça no tempo presente, mas que possa sermos sal e luz neste mundo, como pessoas que demonstram o verdadeiro cristianismo, que são de fato luzeiros a proclamar o nome do nosso Salvador. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.